E hoje tem bafo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre um assunto polêmico que dá muita conversa. Hoje nós vamos falar sobre dízimo. Roda a vinheta. Bom, se você frequenta um determinado espaço com pessoas que te agradam, para falar de assuntos que te interessam, é justo, é coerente que você colabore com as despesas e os gastos e recursos desse lugar. Pode ser um grêmio, pode ser um clube, pode ser uma associação, mas você gasta água, luz, telefone, internet, você gasta papel higiênico do banheiro, você gasta com esgoto, com ar-condicionado, enfim. Você ocupa o lugar, você gasta. Acho que isso é coerente. Isso vale também para igrejas, vale para lugares onde as pessoas se encontram para celebrar a sua fé. O que passa disso, desse razoável, desse coerente, que a maior parte das pessoas concorda, é o que irrita, revolta e deixa muita gente pé da vida, não é verdade? Pastores cada vez mais ricos, donos de canais, donos de rádios, de televisões e uma massa de pessoas absolutamente carente, humilde e com pouca instrução na maior parte das vezes. A maior parte das pessoas enxerga o dízimo, e se você está aqui provavelmente você pensa a mesma coisa, de que o dízimo seja uma maneira vil, baixa, desonesta de tirar dinheiro de gente simples, não é verdade? Pois é, mas o dízimo não nasceu assim. Há uns 6, 7 mil anos atrás, o povo hebreu estava saindo do Egito, que era escravo, para ir para a Palestina. E nesse percurso eles foram liderados por um cara chamado Moisés. Nesse percurso eram milhões de pessoas, alguns estimam entre 1 milhão e 2 milhões de pessoas. E tinha gente pobre, tinha gente escrava, tinha gente aleijado, órfão, viúva, tinha muita pessoa pobre e gente que não conseguia transformar o próprio suor em trabalho, em sustento. Mas essas pessoas não podiam ficar sem um suporte, né? Eles não podiam ficar vulneráveis. Então Deus institui para Moisés que as famílias doassem 10% da sua produção para que a liderança distribuísse e suprisse as pessoas pobres, as pessoas necessitadas, as pessoas doentes, enfim. Você me entendeu. 10% do quê? Do que você produzisse. Se sua família produzisse pão, você dava 10% da sua produção de pães. Se a sua família produzisse, cultivasse alimentos tipo legumes, verduras, etc., fosse uma família que tivesse uma fazenda, você daria 10% da sua colheita. Se fosse 10% da sua criação de cabras, né, seriam cabras. Cada um doava aquilo que produzia para viver. Quem receberia isso? Obviamente não era Moisés, porque era um cara para distribuir para muita gente. Mas sim, quem ia receber era uma classe de pessoas, as pessoas da classe sacerdotal. Essas pessoas da classe sacerdotal, elas deveriam organizar as coletas, essa solidariedade coletiva e distribuir para as pessoas necessitadas. A classe sacerdotal também deveria cuidar da parte religiosa, ou seja, organizar os sacrifícios e as cerimônias que Deus mandou que o povo fizesse, frequentemente ou recorrentemente. E auxiliando essa galera, esses sacerdotes, havia também os levitas, que era a galera do tipo de Levi, que deveria auxiliar na limpeza do templo, na organização das coisas, na limpeza dos restos depois dos sacrifícios de animais. Alguém tinha que lavar o sangue, levar a carcaça para fora, etc. E os sacerdotes também deveriam julgar os problemas das pessoas. Deveria estar tendo uma disputa, estar tendo um conflito no povo, uma situação de doença, enfim, qualquer coisa nesse sentido. Quem deveria fazer a mediação como juiz era a classe dos sacerdotes. Enfim, os sacerdotes deveriam servir ao povo, auxiliados pelos levitas. E o que eles tinham a ver com o dízimo? Eles deveriam receber e eles não deveriam ter posses. Uma ordem divina era que eles não tivessem acúmulo de bens, eles não poderiam ter posses, propriedades, herança, nem receber herança, nem transmitir herança. A sobrevivência da classe dos sacerdotes e dos levitas deveria ser basicamente de doações das famílias. Então as pessoas davam os dízimos, traziam 10% da sua produção, os sacerdotes pegavam um pouco para eles sobreviverem e o resto eles distribuíam para as pessoas pobres. Eles não podiam acumular. Que coisa, não? Diferente
quando você vê o Antigo Testamento como um todo e quando você escolhe só alguns versos para patrocinar a sua igreja, não é verdade? Muitos líderes hoje só gostam do Antigo Testamento na hora de cobrar o dinheiro, mas não na hora de fazer o que os sacerdotes faziam naquela época, né? Bom, uma vez feito isso, esses sacerdotes deveriam acumular, não acumular dinheiro, não acumular posses, e as pessoas deveriam fazer essa movimentação solidária. Uma curiosidade muito legal no Antigo Testamento: se você morasse num lugar muito afastado e você tivesse que carregar muita coisa até o lugar de doação. Se você tivesse o seu dízimo, está lá a sua família, você vai levar a sua contribuição, e vamos supor, sei lá, está com 100, 200 quilos de vegetais numa carrocinha para levar até o local de doação. Se acontecesse isso, ao invés de você ficar 2, 3 dias, às vezes uma semana andando no deserto até chegar lá, e aí as frutas estariam estragadas, os legumes estariam tudo podre, e não adiantaria nada você levar para doação, certo? Então o que Deus pede nesse caso? Que você localmente você venda, você transforme essa contribuição física em dinheiro, pega esse dinheiro, vai viajar e vai para o lugar onde é para fazer a doação. Lá você vai comprar tudo que tem do bom e do melhor. Está em Deuteronômio capítulo 14. E ele fala, se você morar muito longe, você vai até o lugar com esse dinheiro que você vendeu o seu dízimo, a sua contribuição, e lá você compra carne de ovelha, carne de vaca, cerveja, vinho e qualquer outro alimento gostoso e faz um banquete para se deliciar na presença de Deus, em gratidão a Deus pelo seu bom ano, pela sua colheita, pela sua produção. E de 3 em 3 anos, esse dízimo deveria ser convertido para financiar os levitas, os sacerdotes, os órfãos, as viúvas e os estrangeiros. E Deus fala, não se esqueçam deles, para que Deus amplie e abençoe vocês grandemente. Isso está em Deuteronômio 14. Curioso, né? Essas partes não são normalmente citadas pelos líderes dessas igrejas que captam bilhões em reais, não é verdade? E no Novo Testamento, como é que funciona? Bom, a partir de Jesus, do nascimento de Jesus, começa o Novo Testamento ou a Nova Aliança. Por quê? A antiga aliança é a aliança dos judeus, é a aliança feita entre Deus e Moisés. A partir de Jesus começa uma nova aliança. Não existe no Novo Testamento, nos últimos livros da Bíblia, nenhuma ordem do tipo darás o teu dízimo ou trarás o teu dízimo até o templo, ou alguma coisa assim. Porém, Jesus coloca uma repreensão muito forte nos fariseus, que era a galera extremamente religiosa, que fazia tudo, dava o dízimo, separava a 10ª parte até dos temperos que colhia na horta, mas esquecia de ser misericordiosos com os pobres, com as viúvas e etc. Então ele repreende, fala, vocês deveriam separar isso, né? Vocês estão dizendo que estão debaixo da lei de Moisés, então vocês deviam fazer essa 10ª parte, porém não esquecer da misericórdia, da bondade, da solidariedade. Ele repreende essa galera. Paulo, o apóstolo Paulo, ou para alguns São Paulo, ele também fala de contribuições voluntárias que deveriam ser dados de bom grado, sem tristeza no coração, na medida da possibilidade de cada um, e essas doações eram reunidas para ajudar comunidades cristãs que estavam passando por problemas, por aflições, por perseguição e por fome, e para ajudar famílias da comunidade que estivessem passando necessidade também. Então a contribuição continua existindo de alguma forma. Jesus também condena o amor ao dinheiro, que ele chama de idolatria a um deus dinheiro, ou que ele, como Jesus fala, Mamon, que é o nome que ele dá a esse deus dinheiro. Então, aquele que confia no dinheiro, que tem a sua segurança, a sua tranquilidade no dinheiro, na verdade está adorando o dinheiro e não a Deus. Então, Jesus condena isso. E em vários aspectos você vê no Novo Testamento, você vê essa movimentação solidária do povo cristão. Por exemplo, em Atos capítulo 2, aparece dizendo que os primeiros cristãos, as primeiras comunidades de cristãos, na medida que alguém tinha necessidade, eles vendiam algumas posses e distribuíam o dinheiro para cobrir essa necessidade. E é interessante você ver que havia essa dinâmica voluntária e amorosa de um para com o outro. Então, à medida que iam precisando, eles iam repartindo entre si.
E como que a gente concilia aquilo que é do passado, que a gente viu da época do nascimento do dízimo, o povo hebreu fugindo, Moisés, e a parte do Novo Testamento, Jesus e a Nova Aliança. Basicamente tendo Jesus como o ponto central da história. Ele é a parte para a qual converge tanto o Novo quanto o Antigo Testamento. Ele é o ponto central de tudo. Então, nele, todas as coisas do Antigo Testamento passam a ser ressignificadas para o Novo. A aliança que é feita em Jesus é uma aliança superior à aliança feita com Moisés. Entenda a aliança como o pacto entre duas partes, o compromisso firmado entre duas partes. O pacto feito com Moisés lá atrás, ele tinha uma função, que era ensinar, educar o povo, que era um povo chucro, nômade, extremamente tribal, e colocar eles na direção ética e moral que Deus queria. Então, ensinar algumas lições. Então, aquele pacto era um pacto imperfeito. Era um pacto que apontava para algumas noções que só seriam plenamente explicadas e entendidas em Jesus. As lições básicas que eram ensinadas lá atrás eram completamente amplificadas e aprofundadas em Jesus. Então, o antigo foi aperfeiçoado e explicado completamente no novo. Aquilo que aparecia como uma figura no Antigo Testamento era uma preparação para as coisas que Jesus explica no Novo. Então ele ressignifica muitas coisas. Por exemplo, tem aqueles famosos 10 mandamentos, né? Um deles é não matarás. Então se você não matar, não tirar a vida de uma pessoa, você está cumprindo esse mandamento, certo? Em Jesus, o que ele fala? Olha, vocês viram o que foi dito a Moisés, não matarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que vive espumando de ódio por alguém, esse cara é homicida. Ele pode não ter a coragem de levar as vias de fato, ou seja, matar a pessoa que ele odeia. Mas esse sentimento de ódio pela pessoa, esse respirar o ódio, vontade de socar a pessoa e passar com o carro por cima e depois ainda dar ré para dar um blup, né? Passar e terminar de matar, esse impulso, essa violência, essa vontade de destruição do outro que o ódio tem em si, ele é um impulso homicida. Então ele fala, olha, você é tão culpado de homicídio quanto o cara que realmente matou. A diferença é só que um teve coragem e o outro não. O adultério, por exemplo, quando Jesus fala, olha, vistes o que foi dito a Moisés, não cobiçarás a mulher do próximo. Porém, eu vos digo, Jesus falando, todo aquele que olhar para a mulher do próximo com impureza nos olhos, que fica ali maquinando, só manjando, só fantasiando, ele já fez esse adultério na cabeça dele e no coração dele. Ele já está culpado perante Deus. Ele não levou nem a pessoa para o motel, ele nem encostou a mão na mulher, mas ele já está culpado de adultério perante Deus no coração. Então Jesus pega uma regra lá de trás e tira os limites dessa regra, pega o princípio e amplifica para levar para o novo. Percebeu? Assassinato, o ódio é uma coisa muito mais abrangente, muito mais interna do que o assassinato em si. O pecado em Jesus passa a ser não aquilo que a minha mão faz, mas aquilo que o meu coração intenciona. E também a questão sacrificial, ou a questão do perdão dos pecados, também é ressignificado em Jesus. No Antigo Testamento, para você ser limpo de algum pecado, você precisava se arrepender de coração e levar algum animal para pagar o preço pelo pecado. Por quê? Deus fala, o salário do pecado é a morte. Então, nós merecemos o castigo severo pelo nosso pecado. Então, no Antigo Testamento, na época de Moisés, você se arrependia e depois levava para o sacerdote uma pomba, um cordeiro, uma cabra, qualquer coisa para ser morto no seu lugar. Então, o animal era levado no altar e cortava o pescoço, vertia o sangue, o animal pagava o preço no seu lugar. Você não era morto, quem era morto era o animal. E o seu pecado estava pago. Em Jesus isso muda de figura, porque aí você tem Jesus vertendo o sangue dele na cruz e com isso se tornando o sacrifício definitivo em nome de todos aqueles que seguirem
a sua palavra e se tornarem seus seguidores. Todos aqueles que se tornam cristãos. Então ele verte o sangue dele e se transforma no sacrifício definitivo. Ninguém precisa mais matar bicho para ficar perdoado de algum pecado. Basta você se arrepender e pedir perdão a Deus em nome de Jesus, porque quem pagou o preço, quem é o sacrifício, foi ele mesmo na cruz. Então ele também mudou o jeito de perdoar, porque agora ele, o sangue dele é que perdoa pecados. Então essa dinâmica também cria uma outra questão. No momento que ele paga o preço que nós deveríamos pagar e que ele se faz sacrifício na cruz em nosso lugar, porque o animal morria como consequência do nosso pecado, né, do pecado da pessoa que levou o animal lá. E Jesus também, ele assume o lugar do pecador e morre, né, recebe essa punição em lugar do pecador. Então, aquele que fez isso também ele ganhou o direito não somente de pagar pela nossa passagem para o céu, ele não só comprou a nossa ida para a eternidade com ele, como também comprou todo o resto que faz parte da nossa vida. E isso chama-se redenção, ele redimiu a nossa vida. Ele não só comprou o bilhete dourado, né, o bilhete que nos leva para o céu com ele, nos garantiu total acesso a Deus, como também ele comprou o resto da nossa existência. Ele comprou a nossa vida social, ele comprou a nossa vida financeira, ele comprou a nossa vida profissional, sentimental e tudo aquilo que diz respeito ao ser humano. Com isso, você não tem mais o direito de fazer o que você quer da sua vida, mas sim de pegar tudo aquilo que faz parte de você, da sua vida, da sua existência e ressignificar, reorientar para as coisas e prioridades de Jesus. Isso envolve tudo. Envolve o teu talento, seus dons e talentos, envolve a sua vida profissional, envolve a sua vida amorosa. Tudo isso tem que ser reorientado para ajudar a promover aquilo que Jesus se preocupava, a aliviar e trazer auxílio para o próximo, para o bem do meu próximo, e principalmente para trazer honra e glória ao nome de Jesus, para honrar o nome de Jesus. E o que menos a gente vê hoje em dia nesses pastores bilionários é honra a Jesus. A gente vê honra a eles, a gente vê sacanagem, a gente vê coisas baixas, a gente vê festas inimagináveis, baixarias de todo gênero. A última coisa que acontece é alguém honrar o nome de Deus com essas montanhas de dinheiro arrecadadas, né? Então, em Jesus, o conceito de redenção faz com que tudo que é meu seja ressignificado e reorientado. E aí não tem mais a questão de regra de até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Os limites, as linhas divisórias acabam. Antigamente, a linha divisória entre você ser assassino ou não era a pessoa parar de respirar, né, ou não. E agora em Jesus basta que você a odeie, né? Então a linha sumiu, a linha desapareceu porque ele deixou muito mais amplo e mais profundo. Então a vida financeira acontece a mesma coisa. Agora você não tem mais os 10% que era a regra de Moisés para o povo, etc. Sai, esquece, acabou a regra, porém o princípio permanece e é aumentado e ressignificado. Agora não é mais 10% do seu dinheiro ou da sua produção. Agora é a tua vida inteira que tem que ser ressignificada. Então, se eu posso abençoar a vida do meu próximo com o meu dinheiro, eu não fico prestando atenção se aquela ajuda vai bater os 10% ou se vai ficar abaixo. Eu vou ajudar. Porque eu sei que eu não vou parar nos 10%. Se eu precisar ajudar ele mais outro, eu vou ajudar. 2 mais 2 para a contabilidade dá 4, mas para quem está preocupado com o próximo pode dar 5, pode dar 6. A gente faz dar. Porque a gente não está preocupado com um boleto, a gente está preocupado com o corpo, com uma comunidade viva. E a contabilidade afasta a responsabilidade. Quem está preocupado com contabilidade, com mais e menos, com bater meta de 10%, seja mais ou para menos, está preocupado com a tabelinha, está preocupado com o limite, com a fronteira.
E quem está preocupado com isso, está preocupado em saber até onde pode ir. E quem está realmente comprometido com Cristo, quem está realmente preocupado com as coisas do reino de Deus, não perde a chance de ajudar. Não fica prestando atenção em porteira, em fronteira, em linha divisória, mas sim na direção, na necessidade, na oportunidade. Né? No Evangelho não existe essa coisa do até aqui eu vou, porque não tem nada seu. Tudo isso que você tem é mordomia. Você aprende que é mordomia que Deus te deu para tomar conta, que Deus te deu para multiplicar e abençoar outras pessoas. Então, se o dízimo continua? Não, o dízimo não continua. O dízimo parou lá em Moisés. Eu não tenho aliança nenhuma com Moisés. Moisés foi o comecinho de tudo. Isso foi amplificado. Hoje, a minha vida financeira ela tem que estar pronta para ajudar quaisquer que sejam as oportunidades e necessidades que apareçam. Eu não fico mais contabilizando 5, 10, 15%. Se é do líquido, se é do bruto, se é no domingo, se não é no domingo. Eu não fico mais preocupado com isso. Eu fico preocupado em perder a oportunidade de ajudar e de honrar e glorificar o nome de Deus através da multiplicação dos meus recursos na vida do outro. Então, quando a gente se torna um facilitador, uma pessoa que se torna canal, que não fica retendo, mas transforma em prol do próximo e para a glória de Deus, para a honra do nome de Jesus, a gente recebe mais. Não porque a gente está merecendo mais, não porque a gente deu dízimo ou porque a gente deu dinheiro na igreja, mas porque Deus percebe que ali é um canal em que ele põe e aquilo esparrama, abençoando muita gente. Como se fosse uma taça, né? Numa pirâmide de taças, você começa a encher a primeira e ela começa a derramar e ela começa a preencher as taças de baixo. De repente estão todas cheias, todas derramando. E é isso que Deus diz quando ele fala: você foi fiel no pouco, sobre muito te colocarei. Se você foi fiel no simples, no pouquinho, eu posso te colocar no muito, porque quando eu te colocar lá, você não vai se perder, você não vai ficar retendo, você vai dar vazão. Então, se você me perguntar hoje o que é dízimo, eu vou falar para você. É tudo aquilo, todo recurso da minha vida em que eu, sabendo que não é meu, que é mordomia, que é para eu tomar conta, todo recurso da minha vida que eu coloque a favor do reino de Deus, dos valores do Evangelho, das prioridades de Jesus, para abençoar a vida do próximo e trazer honra ao nome de Deus. Então tudo isso é dízimo. Você pode até não chamar de dízimo, você pode chamar de outra coisa, mas o Espírito permanece. Se você tem compromisso com Jesus, você tem compromisso com a comunidade que você frequenta, com as pessoas que abrem mão do tempo delas para estudar e para te ensinar, então para ajudar nas despesas dos que te ensinam, manter o lugar que você frequenta e ir além, estar o tempo todo alerta para abençoar a vida do teu próximo, para fazer daquilo que Deus te deu uma fonte de multiplicação e não simplesmente uma conta de mais e menos, até aqui eu vou, até aqui eu não vou. Então, não se preocupe com 5, 10 ou 15. Se preocupe se você vai fazer isso porque você tem compromisso com Cristo e não porque você já tem que bater a sua cota do mês. Na Europa existem algumas igrejas que as famílias dão 5% e não 10%, porque são países extremamente ricos. E os planos daquela comunidade para trabalho social e para manutenção do espaço são totalmente supridos com 5%. Mas o compromisso deles não é com 5%, o compromisso deles é com os valores de Deus. Então, fica com Deus. Espero que você tenha aproveitado, que você tenha aprendido a origem do dízimo e algumas coisas que envolvem essa questão, mas sabendo que através da redenção, através do sacrifício de Jesus, todas as coisas foram ressignificadas, incluindo a área financeira. Então, o crente sim, o crente é dizimista, o crente dá o dízimo, mas ele não precisa chamar de dízimo. Basta que ele tenha entendido que a vida inteira dele, sem reserva, sem fronteira, está a serviço do reino de Deus.
Até a próxima. Um beijão.